Vamos para a nossa lição de número 4, o título, O Drama de Jó. Uma lição muito importante para nosso elevo espiritual. O texto áureo se encontra em Jó capítulo 2, versículo 21, aonde diz o versículo: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. Então vamos permanecer fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Nós sabemos que não é fácil, pois são muitos abatimentos, conforme nós vamos ver aqui no decorrer desta lição. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 1, versículo 13 ao 22 e também Jó capítulo 2, versículo 6 ao 8. O objetivo geral dessa lição é mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. Vamos para a nossa introdução, onde diz: a provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. De uma vida abastada e piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. É sobre isso que nós vamos falar, viu? Então, no primeiro tópico, a tragédia de natureza econômica. No segundo tópico, a tragédia de natureza familiar. E no terceiro tópico, a tragédia de natureza física e psicológica. É tudo o que pode e que tem abatido, ao ser humano. Então, isso são coisas que abatem o ser humano. Claro que não na proporção que abateu Jó, porque sobre Jó veio a tragédia de natureza econômica, a tragédia de natureza familiar e também a tragédia de natureza física e psicológica. Mas uma dessas tragédias, num nível bem menor, também abate as nossas vidas. Vamos aprender com Jó para nos mantermos fiéis. No primeiro tópico, a tragédia de natureza econômica. No item 1, o sucesso na esfera comercial. Então nós vamos ver que Jó era um homem de sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o maior de todos os do Oriente. O respeito e a admiração à riqueza e à prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção desta imagem. No item 2 aqui do primeiro tópico, o sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de boi a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras e não um nômade, como alguns autores supõem. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abudá é encontrada somente em Jó e em Gênesis capítulo 22, versículo 14, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Então Jó era economicamente abastado, estruturado. E nós vamos ver então, no decorrer aqui, no item 3, o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, já havia conquistado. Assim, destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Então veja bem como que o inimigo fez para destruir então esta área comercial de Jó. No item 4 aqui, o ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Então o quadro foi realmente sombrio e desesperador. Mas você veja que Jó, ele não era apenas um homem rico, ele era um homem também rico da graça de Deus, porque como poderia ele suportar tamanhos ataques? Então você veja bem que nós estamos de pé, você está de pé pela misericórdia de Deus, você vai permanecer de pé, Deus vai te ajudar, Deus vai te orientar. Então essa história de Jó também é para nós uma inspiração. No tópico 2, tragédia de natureza familiar. Nós vamos ver agora no tópico 2, tragédia de natureza familiar. No item 1, filhos. A tragédia que abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele
perdeu em um só dia 10 filhos de forma calamitosa, né? Então ele perdeu os seus 10 filhos em um único dia, em um trágico, né? Numa tragédia ali que se abateu. Então realmente a luta de Jó foi tremenda. O texto diz assim: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Então, olha que tragédia sobreveio sobre a vida do Jó. No tópico 2, no item 2, o título esposa. Então, nós vamos ver aquela frase tão marcante, né? Dizendo assim: amaldiçoa a Deus e morre. Essa frase atribuída à esposa de Jó é uma das mais chocantes do livro, talvez por isso seja objeto de tantas explicações. Algumas pessoas imaginam que ela estaria falando de uma forma irônica, né? Dizendo assim: você continua aí com essa sua fé, enquanto tudo desmorona à sua volta, por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Então alguns interpretam dessa forma. Outros procuram atribuir um sentido ao texto o qual ele não tem. Para esses, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. Mas como Jó responde a ela dizendo assim: como falas uma louca mulher, assim falas tu. Eu receberia de Deus o bem e não aceitaria o mal. Então nos dá a entender que esse abatimento que veio sobre Jó também veio sobre a sua esposa. E a sua esposa agora, ela olhando todo aquele sofrimento, porque ela perdeu todas as coisas também junto com Jó. Mas Jó perde a saúde, Jó está sofrendo. Então ela amando o seu esposo, ela não suporta ver todo aquele sofrimento. Ela fala algo que não deveria falar. Mas o seu esposo vem também e orienta ali, repreendendo ela, é claro, mas orientando. Ou seja, quando nós estamos no abatimento, o esposo e a esposa devem juntos buscar a Deus. Tem hora que o marido está desesperado, tem hora que a mulher está desesperada, mas lembre-se, ambos vocês, que Deus é o Deus que controla todas as coisas. Então não pode o marido e a mulher se desesperarem ao mesmo tempo. Quem sabe um é mais forte em uma área, o outro é mais forte na outra área, mas ambos precisam se completar. No item 3 aqui do segundo tópico, o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar sobre as famílias, sobre os familiares, sobre famílias inteiras, meus queridos. E os resultados desses ventos são degradação, divórcios, drogas, tantas coisas. Então, que o Senhor Jesus guarde a tua família, guarde o teu lar. Nunca desista da sua família, sempre vai valer a pena. Lembre desta palavra, restituição. Deus tem poder para restituir. Creia desta forma, viu? E na parte 3, na última parte aqui, no tópico 3 da nossa lição, a tragédia de natureza física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, dessa vez agora o Senhor, o nosso Deus, permite que ele toque na saúde de Jó. Mas por quê? Porque Satanás, ele fez então um desafio. Ele falou assim: olha, o ser humano pode perder tudo, que ele não se importa. Olha o que o diabo falou de nós, meus queridos. Mas ele disse: mas se o ser humano tiver doente, tiver com a dor na sua carne, ele vai amaldiçoar Deus. Onde Deus permite então que o inimigo coloca esta enfermidade sobre a vida de Jó. No item 2 aqui do terceiro tópico, saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E nesse instante, o que Jó faz? Jó, ele vai para um monte de cinza, que era um costume daquela época. E ali ele fica sentado, porque a sua chaga também tem muitos pus. E ali tem muito pus. E ali ele se coça com um caco de telha. E naquele local que ele está, naquela época, dizia o seguinte: ele ia para um monte de cinzas. Naquela época, na palavra hebraica, é Mazibala, um local considerado imundo, onde os inválidos dementes costumavam ficar. Então Jó estava ali dizendo o seguinte: eu agora estou inválido, eu agora estou imundo, eu estou descartado, vamos dizer assim. Mas isso é humanamente falando, porque a chaga que ele estava, ele tinha que ficar naquela situação. Então Jó estava naquela situação humana, mas espiritual Jó não estava.
Então você pode estar em um monturo, você pode estar em qualquer um tipo de dificuldade humana, mas espiritual você não pode permanecer, você tem que estar de pé. Levante a sua cabeça, esteja de pé em nome de Jesus. No item 3, saúde mental, não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto, que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução, como, por exemplo, ele amaldiçoando o dia do seu nascimento. Então você vê que os grandes homens da Bíblia, todos eles tiveram sintomas de depressão. O que é sintomas? É aqueles abatimentos que vêm sobre a pessoa, ou seja, é uma forte tristeza, ou seja, uma forte angústia. Todo ser humano já passou por isso. Então não se desespere. Se você estiver com uma forte angústia, uma forte tristeza, Deus vai mudar teu cativeiro, Ele vai te abençoar. Moisés desejou a morte, Elias desejou a morte, mas Deus reverteu o quadro desses homens, como reverteu também de Jó, e reverterá o teu e te abençoará junto com a sua família. Aleluia. Conclusão, nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provocado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Então que Deus guarde você juntamente com a sua família. As nossas perguntas a respeito de o drama de Jó, vamos respondê-las então. Pergunta de número 1. A pergunta de número 1 diz assim, como eram medidas as riquezas e prosperidade na época de Jó? Como sabemos que Jó era um homem tão próspero, né? Como era medido? Eram medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço de Jó. Pergunta 2, qual era o principal negócio de Jó? Atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. Pergunta 3, Jó perdeu quantos filhos em um só dia? 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Após tocar nos bens e na família de Jó, em qual área o diabo teve permissão para tocar? O adversário, então, ele toca na saúde de Jó. Pergunta 5. Segunda lição, qual sofrimento Jó experimentou além do físico? Sem dúvida, meu querido, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Então, que Deus te ajude, você juntamente com a sua família, e até a próxima aula, com a graça de Deus.